Agora, mas para falar do assunto primeiro que você já chamou aqui, sobre o plantio de soja, como está a sequência? Bom, depois daquela chuvinha que foi registrada na semana anterior, o pessoal aproveitou para ir para o campo, né, Kleber? Isso, pessoal, riscou o solo e jogou semente na terra. As chuvas no Brasil já foram bem-vindas para os produtores de soja e já foram suficientes para acelerar o plantio da safra. Se a gente comparar com as semanas anteriores, que a gente teve uma chuva assim meio falha, né, e temperatura bastante elevada, a partir desse fim de semana que passou, de agora para frente, a gente parece que vai ter uma estabilidade maior de chuvas. E mais do que isso, são temperaturas mais adequadas. Então agora a gente já está no momento onde o solo está úmido, né, ele está numa temperatura adequada. A gente tem previsão de chuva nos próximos dias, então a estabilidade de temperatura e umidade vai fazer que provavelmente essa soja que está sendo plantada, que vai ser plantada com uma intensidade maior a partir de agora, nasça, germine e emerja do solo com uma qualidade muito boa. A safra no Brasil teve um início tímido, com apenas 5,1% da área total prevista já plantada, segundo os dados do Conab. No estado do Paraná, um dos maiores produtores do país, o plantio avançou com mais vigor, atingindo 20% da área estimada. As chuvas que aconteceram em setembro favoreceram o início do cultivo. Se a gente for pegar em anos que se chove bastante logo no começo da abertura de plantio, a gente pode falar que a gente está um pouquinho atrasado. Mas se a gente comparar no ano passado ou até na média dos anos, a gente está numa condição, vamos falar até ideal. Por quê? Porque o mês de outubro até o começo do mês de novembro, a gente fala que é a janela mais adequada para a semeadura da soja. Então, para o potencial produtivo da soja estar elevado, a gente está no momento mais adequado para se fazer a semeadura. As chuvas que caíram no final de semana já foram suficientes para melhorar as condições do solo para o plantio, mas as próximas previsões meteorológicas é que animam ainda mais os produtores, já que há previsto uma nova frente fria aqui para o sul do Brasil. Quando a gente pega e fala de tempo, clima, a gente tem uma tendência agora a ter uma laninha. A laninha, geralmente para a nossa região, fala-se que a gente tem uma falta de água. Mas se a gente pegar o nosso histórico das últimas laninhas, elas não foram muito ruins, porque as temperaturas são mais baixas. As temperaturas foram boas e as produtividades foram muito boas. Então a expectativa é igual, a partir de agora com chuvas vindo, com temperaturas adequadas, se isso se mantém, a expectativa é que a gente tenha uma safra muito boa. Para o produtor vai ser ótimo isso. No ciclo passado, o Paraná colheu 18,3 milhões de toneladas de soja, uma queda em relação ao ano anterior. Apesar do início promissor da nova safra, os agricultores precisam manter uma certa cautela. No momento da semeadura, não é só a semente que a gente pega e tem que colocar no solo. É muito importante que o produtor ele não deixe de fazer uso do inoculante. O inoculante é o que, como a gente fala, que é o fertilizante nitrogenado que a gente coloca na soja, porque a gente não aduba geralmente com muito nitrogênio, Então, o inoculante é o quê? É um insumo muito barato que traz muita produtividade para o produtor. Então, não deixe de abrir mão disso. E a partir do momento que o ciclo da soja, que a soja se estabelece e a gente tem que cuidar com os manejos fitossanitários, as pragas, as doenças, sejam muito bem avaliadas com o seu engenheiro agrônomo do lado, para que você faça uso do melhor inseticida, do melhor fungicida, também do melhor herbicida, para que a sua lavoura se desenvolva no mais limpo, numa condição mais adequada, para que a gente tenha um bom ganho de produtividade. Olha então para todo lado, pessoal plantando a soja, Floraí, município de Marialva, aqui em São Jorge do Ivaí, Maringá, e de acordo com a Secretaria da Agricultura, aproximadamente 41% das lavouras com soja já cultivadas no estado do Paraná, com 100% das áreas em boas condições.